Abra a tua Bíblia, segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 11. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltério e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, porque por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Os sacerdotes do santuário se santificaram. Os levitas, que eram cantores, de Asaf, de Emã, de Jedutum, vestidos de linho fino. E a palavra diz que aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao nome do Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Essa passagem nos mostra um homem com nome Asaf, levita e músico, proeminente no tempo dos reis Davi e do seu filho Salomão. Ele está agora levando a arca para o templo que Salomão tinha edificado para o Senhor. E ele é autor de vários salmos. Salmo 50, o Salmo 73, o Salmo 83. Líder no serviço da adoração. Quem era Asaf? Líder no serviço da adoração. E Asaf, o significado do nome de Asaf é aquele que reúne, ou aquele que ajunta. Aquele que reúne, ou aquele que ajunta. Ele era um líder e ele conseguiu, neste momento especial de levar a arca, reunir todos os sacerdotes e todos que lá estavam, cantar em uma única voz, santificando e louvando o nome do Senhor. E Deus se agradou tanto daquele louvor, que a sua glória encheu o lugar, encheu a casa. E os sacerdotes, eles não conseguiam ministrar, porque não conseguiam ficar em pé. O homem é um dilema, porque ele é uma dualidade. O homem é o passado e o homem é o futuro. Sempre que olharmos para um homem, ele é o passado e ele é o futuro. Entre o passado e o futuro está o presente. O passado é o alicerce do seu presente. O seu dia de hoje é o que você viveu ontem, o que você plantou ontem é o passado. Então ele é o alicerce do seu presente.
O que você está vivendo hoje é o alicerce do que você foi ontem. O presente é a influência do seu futuro. O dia que você está vivendo hoje, você está determinando o seu futuro. O que vai ser os próximos tempos. O presente, então, é a influência do futuro. Asaf é um levita, que seu próprio nome o designa, aquele que reúne. Ele é como líder de louvor e adoração, e ele traz em uma única voz todo o povo cantando e adorando a Deus. E dizia na sua canção: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E com tanta unção que havia naquele lugar, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Mas o inimigo sempre usa a arma da humilhação para te afastar de Deus. O que o inimigo tenta todos os dias usar, te humilhar, para que você se afaste de Deus. As palavras do inimigo é: você não é capaz, você não pode, isso não é para você. Ele tenta de todas as formas te menosprezar, para que você não se sinta capacitado para estar na presença de Deus. Conta-se a história do presidente Abraham Lincoln. Tornou-se presidente dos Estados Unidos. Seu pai fora sapateiro. E todo o Senado sentiu-se envergonhado de ter o filho de um sapateiro para governar as pessoas mais importantes do país. Quem era Abraham Lincoln? Filho de um sapateiro. Então, quando ele, aclamado pelo povo, ele sobe e todo o Senado então começa a rejeitá-lo. Porque ele era apenas um filho de sapateiro. Os senadores se achavam superiores, porque pertenciam a famílias famosas e ricas. Os senadores estavam constrangidos e com raiva, irritados, com Lincoln, filho de um sapateiro, se tornar o presidente de uma grande nação. Quando Lincoln se prepara para seu primeiro discurso, ele está preparando, ele vai dar o primeiro discurso à nação. Um senador pede a palavra e, se dirigindo ao presidente, disse: Senhor Lincoln, gostaria de lembrá-lo que o senhor é filho de um sapateiro. E todos no Senado começaram a rir da humilhação que Lincoln, aos olhos dele, estaria sofrendo naquele momento. Eles queriam humilhar Lincoln, não podiam derrotá-lo, mas podiam humilhá-lo. O inimigo não pode contra você, mas ele tenta, e muitas vezes ele tem conseguido baixar a sua autoestima, te humilhando. Ah, você não é capaz, você não é para isso. O presidente Lincoln disse ao senador: fico grato que tenha me lembrado do meu pai que está morto. Vou sempre me lembrar dos seus conselhos. Sei que não poderei jamais ser um presidente tão grande quanto o sapateiro que meu pai foi. Eu sei que nunca serei um presidente tão grande quanto o meu pai foi grande como sapateiro. Há muito a sua família, e ele diz ao senador: há muito a sua família usa sapatos que o meu pai produziu. Se tiver qualquer necessidade, eu aprendi a arte com ele e posso reformá-los para a sua família. Asaf, um dia ele se sentiu humilhado. Asaf viu pessoas que desrespeitavam a Deus prosperando e achou isto injusto. Esse mesmo homem, capaz de reunir sacerdotes, levitas, ser um grande líder, trazer toda a congregação
a uma só voz, trazer a presença de Deus, tão grande que ninguém podia ficar em pé. Em um dia da sua vida, ele se vê derrotado, ele se vê humilhado, porque ele via os ímpios prosperando. Salmos de número 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele começa a se retratar. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e as águas do copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Como sabem que Deus está vendo? Como sabem que haverá uma justiça de Deus? Sempre que nós estamos sendo humilhados, o que nos consola é: haverá justiça. Deus está vendo. E eles no seu coração, eles perguntam: quem disse que Deus está vendo? Quem pode nos tirar do pedestal que nós subimos? Então Asaf, ele estava exatamente nessa situação, e ele dizia que tinha inveja dos nécios, pessoas que carecem de sabedoria e de discernimento. Em vão tenho me purificado. No versículo 13 ele diz: olha, na verdade, que em vão tenho me purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência. Ele diz: olha, acho que tudo que eu tenho feito, a vida de justiça que eu tenho andado, buscado ao Senhor, parece que não serve de nada. Os ímpios estão prosperando, estão humilhando. Versículo 28, ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Ele vinha sofrendo esta humilhação, e ele mesmo se sentindo um nada, um homem que fez a glória de Deus descer, um homem que conseguiu reunir uma multidão. Ele olha agora para o que estava acontecendo e ele diz: de que vale andar reto? De que vale andar na justiça? Nós temos vivido isso em nossos dias. Mas muitas vezes nós não entendemos que tudo isso que nós estamos vivendo, o nosso Senhor Jesus Cristo já nos anunciou. O que nós estamos passando a viver em nossos dias? Apostasia. Onde as pessoas estão dizendo: para que eu vou servir a Deus? Por que eu vou me santificar? Por que eu vou buscar ao Senhor? Por que eu vou ter uma aliança com o corpo e com o sangue de Jesus? Se sem tudo isso eu posso ser próspero, eu posso ser abençoado. Sem isso, eu consigo vencer tantas coisas. Esses dias, via um vídeo de um ser superior do nosso país, uns seres superiores do nosso país, zombando da Bíblia, zombando de Deus.
Eles diziam entre eles, a Bíblia, esse daí, e dizia para um outro companheiro, porque é cristão, e ele crê na palavra de Deus, e houve uma interrupção ali no trabalho deles, e eles começam então a fazer comentários sobre o outro que cria na palavra de Deus. E eles diziam entre eles, que Bíblia, que palavra de Deus, já foi escrita em tantas línguas. E eles, na sua vaidade, talvez eles pensam, quem nos tirará dessa posição? Nós somos os maiorais. E Asaf, ele estava naquele momento olhando tudo o que estava acontecendo em sua nação. E ele diz, olha, de que me vale tanta justiça? De que me vale me aproximar de Deus? De que vale eu confiar em Deus? Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. A geração dos nossos filhos se ofendem com a palavra hoje. Você não pode falar a verdade. Você não pode falar a palavra, porque eles se ofendem. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Quando eu tentava entender o que estava acontecendo, era doloroso. Porque eu já tinha visto a glória de Deus. Cantamos nessa manhã, aquele que já entrou no Santíssimo, não aguenta viver em outro lugar. Aquele que conhece realmente a palavra de Deus, não consegue viver numa igreja morna, numa igreja que não entende o que é fé, numa igreja que não entende o que é provisão. Aquele que já conheceu a glória de Deus, é doloroso ver a apostasia que está se levantando, não só em nosso país, mas em todos os países. E esse é um momento de preocupação, porque o homem, ele é o seu passado, e o presente o faz para o futuro. Asaf não poderia naquele momento trazer a memória simplesmente diante de Deus dizendo, olha, eu sou aquele que fiz a tua glória descer. Era passado. Nós não vivemos do passado. Eu poderia dizer aqui, olha, eu conheço uma igreja fervorosa, que as pessoas endemoniadas passavam na rua e caíam. Eu posso dizer aqui, eu conheci homens de poder, de oração, mulheres de oração, mas é passado. A igreja não vai viver do passado. A igreja não pode viver do passado. Tem boas lembranças. Quando eu olho para minha irmã, completou 80 anos. Ela com 6 anos, levou toda a igreja, toda a família para Jesus. A alegria dela era sair para visitar as outras igrejas. Ia em caminhão, em cima de carroceria de caminhão, viajando para Minas Gerais. Hoje nós temos carro para vir à igreja. Hoje nós moramos próximo da igreja. Mas dificilmente nós temos vontade de pegar nosso carro e ir para a igreja. Nós temos muito mais desculpas para não estar na presença de Deus do que realmente desejos de estar na presença de Deus. Então Asaf conhece a presença de Deus no louvor. Deus entrou no santuário no momento que ele reunia as pessoas para cantar. Deus entrou naquele santuário. Na aflição, Asaf, agora ele
começa a declarar a enfermidade do seu coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus pés. Quantas vezes você já pensou isso? Faltou pouco para desistir. Faltou pouco para eu não querer mais ir à igreja. E quando você consegue vir, depois de vários dias, você, puxa vida, quanto tempo? O que está faltando? Asaf estava desse jeito. Não era por causa do seu passado. Seu passado era de glória. Seu passado era de reunir pessoas. Seu passado era de fazer todos cantar em uma única voz. Hoje eu vejo a frustração dos levitas. Quando eles param de tocar os instrumentos esperando que todos cantem em uma única voz. E nós não cantamos. Quando eles deveriam falar, vamos cantar, cantem, louve ao Senhor. E nós não temos força para louvar. Estamos tão atribulados com problemas, com necessidades, tão aflitos em nossa alma, que não conseguimos louvar. Essa era a situação de Asaf. Um homem que um dia viu a fumaça entrar no templo, a presença. E todos ali tremeram suas pernas. Porque quem aguenta a presença de Deus? Quem aguenta quando Deus se mostra no lugar? Mas Deus só vem quando nós buscamos. Deus só se apresenta quando nós clamamos. Temos sentido a falta de Deus. Paramos de clamar. Paramos de louvar. Paramos de bendizer o nome do Senhor. Quanto tempo faz que você ou eu entro num lugar sagrado e não damos glória a Deus? Que música cantou tão extraordinária Asaf que Deus se agradou? Louvor. O que dizia Asaf na sua canção? Que Deus é bom, que a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Todos diziam a mesma coisa, porque Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Será que hoje nós podemos parar um pouco dos nossos problemas pessoais, das nossas intrigas pessoais, dos nossos pensamentos materiais, olhar para o alto e dizer, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, sua benignidade dura para sempre? Quanto tempo nós não reconhecemos que Deus é bom? A gente vem à igreja porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso pagar essa dívida, eu preciso aquilo outro, eu preciso mais não sei o quê. E sai, e entra e sai do mesmo jeito. Porque a nossa boca não é de louvor. Nossa boca não é de adoração. Nós temos um Deus como empregado. Olha, faça isso. E às vezes até desafiamos Deus. Se Deus me der, aí eu faço. Deus não tem obrigação nenhuma em nos dar. Ele já nos deu. Todas as bênçãos estão em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos estão em Cristo Jesus. Abraão Lincoln, ele poderia naquele momento olhar para si mesmo e falar, realmente, eu sou filho de um sapateiro. E não tenho condições de ser o presidente do maior país. Como muitas vezes nós, ao ouvirmos que o nosso Senhor
foi crucificado. Se ele é Deus, por que morreu numa cruz? Você já ouviu isso? Se você vai para Jerusalém, Israel, eles vão te dizer, o filho de um carpinteiro. Você quer me convencer que um filho de um carpinteiro é o seu Deus? Você não entende nada. Como Abraão Lincoln, naquele momento, ele poderia dizer, realmente você tem razão. E muitas vezes nós estamos dizendo, o mundo tem razão. Se ele é Deus, por que morreu na cruz? Se ele é Senhor do mundo, filho de um carpinteiro. Mas ele aprendeu a arte de endireitar. Todo pau que nasce torto, só ele pode endireitar. Você pode dizer, mas eu nasci torto. Mas Jesus tem a arte de endireitar qualquer um que nasce torto. Há um ditado popular que diz, pau que nasce torto não tem jeito. Jesus disse, tem jeito, porque eu te endireito. Eu mudo a tua sorte, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história. Mas o mundo diz, é filho de um carpinteiro e nós não sabemos responder. Nós não sabemos realmente quem é Jesus. Jesus é filho de Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós. Será que nós precisamos mais o quê? E ele disse, até que eu entrei, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi, o fim do ímpio. Até que eu entrei no santuário de Deus. Olha, passado e presente. No passado, Deus entrou no santuário. Ele viu a glória de Deus. Ele olhou para si mesmo e disse, quem sou eu para ver a glória de Deus? Mas quando você está em aflição, quando você está massacrado pelo mundo, você precisa, eu preciso entrar no santuário de Deus. Quando você entende que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, Ele vem no teu louvor. Pode louvar, pode agradecer, que você vai sentir a presença de Deus. Pode louvar, quando você sabe quem é Deus, comece a louvar, que você vai sentir a presença dEle. Agora, quando você está nessa aflição, nessa angústia, entre no santuário, é você que tem que entrar. O louvor traz Deus, a aflição nos leva a Deus. O momento de aflição tem que nos levar ao santuário. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando você entra no santuário de Deus, você vai saber que o ímpio é como a palha. Amanhã você procura e não existe mais. Existiram homens piores do que esses que nós vemos hoje. Existiram. Cadê eles? Você pode visitar os seus túmulos. Lá jaz os seus restos mortais. Mas eles não têm mais poder contra a igreja. Não têm poder mais contra a nação. Quando eu entro no santuário de Deus, eu sei o fim deles. Então a aflição deve nos levar ao santuário de Deus. Asaf é esse homem que no momento de louvor trouxe Deus, mas no momento de aflição buscou Deus. O tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não vamos trazer o tempo passado, porque nós estamos em tempo de aflição, nós estamos em tempo de angústia. Tempos de angústia. Nesses próximos 5 anos,
Você vai ouvir tanto em mortes, que você não vai mais se impressionar. Tanto em morte, que você não vai se impressionar. Porque os poderosos desse mundo têm planos. E só Deus pode livrar os seus dos seus planos. Há planos terríveis. Um dos maiorais desta nação, uma mulher até, quando ela toma posse da sua posição, ela diz algo que ficou marcado no meu coração e na minha mente. Se vocês soubessem o que eu sei, vocês não dormiriam. Quando ela toma a cadeira de uma das maiores cortes da nossa nação, ela diz: se vocês soubessem o que eu sei, vocês não dormiriam. Se vocês soubessem o que o inimigo tem preparado para os nossos dias, você entrava no santuário. Se nós, a igreja, realmente soubermos o que está sendo preparado pelo inimigo, nós vamos fazer como Asaf. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as aparências deles. Assim meu coração se azedou, sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante a ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita. Essas são palavras de um homem que trouxe a glória de Deus. Estou aflito. Meu coração se azedou. O grande perigo dos nossos dias é o coração se azedar. Perder a esperança, perder a fé, perder a alegria. Não confiar mais em Deus. Então, na aflição, Asaf entra no santuário. Aí ele vê o diferencial. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Há um momento que nós vamos ver o diferencial. E nós temos que nos preparar para aquilo que o Senhor já nos preparou. Nada do que está acontecendo, nós não fomos avisados. Abra a tua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O tempo da apostasia. Qual é o sinal da vinda de Cristo? O tempo da apostasia. Quando você começa a ouvir as pessoas parando de ter fé, parando de crer em Deus, não se deixe levar por elas. O apóstolo, ele diz, olha, não se deixe enganar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia.
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como que o anticristo vem? Se mostrando como Cristo, como Salvador do mundo, curando as feridas do mundo. E não se engane, não se deixe levar. Mas o que vem juntamente com ele? A apostasia contra tudo que se chama Deus. Contra tudo que se chama Deus. O que estamos vivendo nos nossos dias? Apostasia. A fé está esfriando. O amor de muitos esfriará. Então esse é o momento de entrarmos no santuário de Deus. Esse momento de aflição é o momento de buscarmos a Deus. É o momento de não vivermos do passado. O passado não vai nos fazer mudar o futuro. Nós não vivemos da glória do passado. A igreja no Brasil já foi gloriosa. Havia um crescimento tremendo. Hoje, nós estamos lutando para que não se perca. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, cuide para que não seja enganado. Porque esse é o momento de apostasia. Esse é o momento que estão dizendo, Cristo está lá, Cristo está em outro lugar. E você vai de um lado para o outro. E as decepções fazem parte do plano da apostasia. Hoje você vê tanto escândalo, que você se pergunta, vale a pena? Isso é a igreja? O que mais se ouve nos nossos dias, isso é igreja? Isso é igreja? O que mais se ouve. Mas é um plano para você enfraquecer. Esse é um plano do inimigo, para que você diga, eu não quero mais. Eu não quero mais. Asaf era um homem que tinha um passado. E qual era o seu passado? De agrupar, de reunir. E que todo o povo cantasse em uma única voz, porque Deus é bom. Quando hoje nós falamos Deus é bom, as pessoas perguntam por quê? Você está doido? Se Deus é bom, por que tanta miséria? Se Deus é bom, por que guerras? Se Deus é bom, Deus continua sendo Deus. E Jesus disse, olhe para o alto. O mundo está dizendo, não olhe para o alto. Porque se você olhar para o alto, você sabe que a vinda de Cristo está muito próxima. Que a vinda de Cristo está sendo anunciada nas estrelas, na lua, em todos os lugares. Terremotos, guerras. Um dos grandes presidentes do nosso dia disse, haverá guerra. É difícil não ter uma terceira guerra. E quando você vê os noticiários, a vaidade dos homens, você se convence, vai ter guerra. Porque os homens são soberbos, os homens são malignos, estão sendo dirigidos por espíritos malignos, principados e potestades malignas. E a igreja sem entender. Esses dias um pastor amigo meu disse, olha, não basta só orar não, pastor. Você tem que sair na rua com o teu povo.
Eu aprendi uma coisa de Daniel. Quando se levantou a estátua, os judeus dizem, Daniel estava vendendo porcos. Ele não foi ver a estátua. Quem for ver a estátua, será pego. Esteja na oração. A palavra, o judeu diz que ele vendia porcos. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. O mundo pode contar historinhas, como os judeus contam. Jamais Daniel iria vender porcos. Mas o judeu diz, Daniel estava vendendo porcos, dizendo que ele estava em outro lugar. Daniel orava 3 vezes ao dia. O tempo que nós estamos vivendo não é de sair olhando estátuas. É um tempo de oração. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Me sustenta, me guarda, me livra. Porque esses dias são os dias da apostasia. O que nós estamos vivendo é o que já escreveu o apóstolo Paulo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Com quem nós vamos encontrar? Eu não quero estar com o anticristo. Eu quero estar com Cristo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Como que a igreja deve proceder nesses dias? Como se a vinda de Cristo fosse hoje. Se Cristo viesse hoje, como iria te ver? Onde estaria você? Onde estaríamos nós? Como estaríamos nós? Brigando por coisas materiais que vão ficar aqui? Lutando por coisas que perecem? O mundo se prepara para um grande reset, como eles dizem. Uma grande mudança novamente. Começar do zero novamente. Só se começa algo do zero novamente, destruindo o que tem. Quando eu olho as pirâmides, quando eu olho as grandes obras humanas, que a gente olha hoje e pergunta, como fizeram isso? Eu tenho dentro de mim que o mundo, toda essa capacidade que tem hoje, já existia um dia. Que tudo que nós conhecemos hoje como modernidade, já existia um dia. Algumas figuras do passado, que parecem que tem relógio de pulso. Quando se vê as imagens, tem relógio de pulso. Tantas coisas que nós vemos hoje. A pirâmide ninguém conta, ninguém fala, mas transmissores de energia. Então, tudo que se vê hoje, já teve um dia. E o Senhor está preparando para vir buscar o seu povo. Não da maneira como houve no dilúvio, uma grande destruição, mas o seu povo será levado, arrebatado. O seu povo escolhido, separado, estará com ele. Que não vos movais facilmente no entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por cartas, como de nós mesmos, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, da sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Querendo parecer Deus. Se preparem, estejam prontos. É um tempo que Deus não descerá no nosso templo com glória.
É um tempo que Asaf viveu, um tempo de aflição. E no tempo de aflição, você entra no santuário. Quem pode estar no santuário do Senhor? Só os seus escolhidos, os seus chamados. É um tempo de esquece avivamento. Oh, vai ter um grande avivamento. Como nós vivemos, não. O tempo da graça está se encerrando. É um tempo de entrar pessoalmente. Quem está de pé, cuide para que não caia. Você está em aflição? Você está aflito pelo que está acontecendo? Você está procurando um avivamento? Haverá muito engano. Haverá muito culto emocional. Haverá. Porque é uma artimanha do inimigo. É uma artimanha do inimigo. Que você viva no emocional. E não no espiritual. Então Asaf, ele diz: então entrei no santuário de Deus. Ele não viu mais a glória de Deus nos levitas. Ele não viu mais a nuvem no templo. Ele diz: para eu viver esse tempo, para me vencer a angústia que estava dentro de mim, eu entrei no santuário de Deus. E lá eu vi o fim deles. Peça ao Senhor revelação. O que está por vir, o que está por acontecer. Homens desmaiarão. A palavra de uma das pessoas que assentou em uma das cadeiras importantes do nosso país. Ela disse: se vocês soubessem o que eu sei, vocês não dormiriam. Se o povo soubesse as artimanhas que estão sendo forjadas, vocês não dormiriam. Mas se estivermos em Deus, 1000 cairá de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Até que entrei no santuário de Deus. Entre no santuário de Deus. Um momento de aflição. Não espere um culto emocional. Não espere vir a fumaça, a nuvem de Deus. Ele já se mostrou. O que ele tinha que mostrar, já mostrou. Os profetas já pregaram. Os profetas já ensinaram o caminho. As cartas de Paulo já nos direcionaram. O sacrifício de Jesus já foi feito. É um tempo de entrar. Quem está de pé, cuide para que não caia. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por falsos ensinamentos, falsas profecias. Não se deixe enganar. É o momento de entrar no santuário do Senhor e pedindo misericórdia. Me perdoa. Não retire o entendimento que eu tenho. Não retire o entendimento que só o Senhor é Deus. Que o Senhor é a minha salvação. Que o Senhor é o meu libertador. E fora de ti não há outro Deus. Vão te apresentar várias soluções. Várias saídas. Não se apegue a nenhuma delas. Só se apegue naquilo que vem do trono da graça. O Senhor estará te guardando. O Senhor estará te protegendo. O Senhor se acampará ao redor daqueles que o temem. Busque no Senhor. Entre no santuário de Deus. Fale com o Senhor nessa manhã. Entre no santuário do Senhor. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti. Senhor, tantas notícias malignas, vindo de todos os lados. Senhor, os homens se odiando, os homens se preparando em guerras. Mas a Tua palavra já nos preveniu sobre isso. Haverá guerras e rumores de guerras, terremotos, maremotos.
Tudo isso o Senhor já nos preparou. É o princípio das dores. Vão levantar um falso governo, que vai governar o mundo, que vai se colocar no lugar de Deus. Tudo isso a palavra nos revela. O filho do pecado. Se for possível, até os escolhidos serão enganados. Se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas você que está aqui nesta manhã, você é um escolhido. E se você crê em Jesus, o inimigo não vai te enganar. Confie no Senhor. Senhor meu Pai, Senhor, estamos diante da Tua presença nessa manhã, prontos, Pai, a mais um dia, reformular a nossa fé contigo, reafirmar a nossa fé através do sangue e do pão. Esta aliança, em memória do Teu nome, Pai, nós estamos diante de Ti. Senhor, são dias de perturbações, são dias de irritações, são dias de humilhação, mas o Senhor está conosco. E aquele que conhece o seu Deus, fará proezas. Creia, são tempos de proezas. Aqueles que conhecem o seu Deus, fará proezas. Senhor, somos gratos, nos perdoa nesta manhã, nos torne dignos da Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.